Muito boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde a todos que estão aqui, os nossos internautas queridos, as pessoas que estão nos assistindo agora online e as pessoas que nos assistirão no futuro. Esse é mais uma edição do nosso podcast Conexão Jurídica. A proposta desse podcast, obviamente, largamente divulgado, é unificar o mundo jurídico, o mundo do direito às pessoas que não conhecem o mundo do jurídico, o mundo jurídico, acham que tem dificuldade com todos aqueles vocábulos, aqueles jargões jurídicos e que isso distancia das pessoas. E agora a gente está aqui desmistificando o mundo do direito para aquelas pessoas que realmente querem entender, têm interesse e gostam, assim como nós, né? Essa é a nossa quinta edição, como eu disse. A primeira edição ela foi iniciada aqui com a ilustre presença do ministro do Trabalho, Luiz Marinho. Nós falamos muito sobre direito do trabalho, falamos um pouco também sobre a questão do Rio Grande do Sul. Ele tinha acabado de voltar do Rio Grande do Sul. Falamos da tragédia do Rio Grande do Sul. E ele deu um overview, um panorama geral sobre o que ele tem enfrentado lá no direito do trabalho. Logo na sequência, nós entrevistamos também dois grandes advogados, presidentes da OAB, a OAB de São Bernardo e a OAB também de São Caetano. Tiveram conosco aqui, falaram um pouco sobre a Ordem, a nossa organização civil, que é uma das mais respeitadas no Brasil, a história da OAB, o que a OAB representa hoje, qual o futuro da organização. Ficamos largamente aqui discutindo e foi muito bacana. Logo na sequência também tivemos o professor Flávio Cardoso, criminalista. Nadamos aqui nesse universo do direito criminal. Ele falou um pouco também sobre a presença, a atuação dele no tribunal ético aqui do ABC, que é a 7ª turma de direito aqui. Ele é presidente do tribunal, foi muito bacana. E na edição anterior nós falamos um pouco sobre o direito tributário. Tivemos convidados aqui o professor Carlos. O Carlos é um juiz do Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo, e ele saiu de São Paulo, veio até aqui, falamos um pouco sobre a reforma tributária, quais são os desafios da reforma, aprovação. O Leandro, na época, ficou interessadíssimo na questão do cashback, ele já queria o jantar à noite, foi no dia dos namorados, e o Leandro falou, você posso pegar o cashback do meu imposto de renda aqui para poder pagar o jantar, enfim. Falou em dinheiro, o Leandro Amaral apareceu, né? Então foi muito bacana. E hoje, não menos importante, ao contrário, mantendo o quilate dos nossos convidados, eu trouxe aqui, tenho o prazer, a honra de convidar, de estar conosco aqui, o professor Rodrigo Gago Barbosa. Professor, que alegria estar aqui. E muito obrigado pela sua presença aqui, obrigado por responder aos nossos convites, de estarem presentes aqui. A gente quer trazer um pouco agora sobre a visão da academia. O senhor, além de professor também, é diretor da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, né? Eu sei que a faculdade tem grandes desafios. Eu fui formado há muitos anos atrás. Não vou dizer, porque se eu disser, o Anderson vai ficar aqui pendurado em cima de mim dizendo que eu sou velho, barrigudo e careca. Apesar das 3 coisas, eu não vou dizer minha idade. Mas eu sei que a faculdade mudou. E o senhor, não só como diretor, como reitor, mas o senhor também tem um vasto currículo, né? O senhor, como professor titular e diretor da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, também fez pós-doutor no Direito da Faculdade de Bolonha, lá na Itália, e também mestre e doutor aqui pela PUC de São Paulo, e principalmente advogado, assim como nós, né? Isso é muito bom. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui. Queria, antes de abrir a palavra para o senhor, saudar também a presença inédita do Anderson. Anderson Afonso está conosco aqui. Obrigado, Anderson. Obrigado. Eu que agradeço. E, obviamente, a minha querida sócia, sempre com a gente aqui, Adri. Tudo bem? Obrigado pela presença mais uma vez, querida. Eu que agradeço. Hoje um pouco rouca, Dr. Cleiton também um pouco. Estamos juntos. Estamos roucos e sigamos. Muito bom estar aqui hoje. Para poder usar um termo jurídico, a voz está um pouco embargada, né? Mas não é o embargos declaratórios, né? Mas a voz está um pouco embargada. Professor, tudo bem? Tudo bem. E a satisfação é toda minha voltar aqui a esse estúdio, a essa casa, na companhia de amigos, né? Aqui o Dr. Cleiton, a doutora Adriana, o Anderson, que também já tive a oportunidade de conviver e de trazer um pouco das notícias da nossa faculdade, né? Muito feliz porque demonstra o Conexão Jurídica a importância e o reconhecimento da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo
nesse cenário do ABCDRM e, por que não dizer, no cenário do nosso estado de São Paulo, do Brasil. A faculdade permanece muito bem postada, muito bem colocada em todos os rankings de avaliação. Com grata surpresa, né, que me trouxe esse convite, o Dr. Cleiton, e num dia especial, que é o dia que eu retorno de Brasília. Ontem eu estive em Brasília, num evento da Ordem dos Advogados do Brasil, né, do Conselho Federal, e tive a oportunidade de receber das mãos do presidente, Beto Simonetti, mais um selo OAB Recomenda, reafirmando a excelência da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, que é uma autarquia municipal. Que bacana. Então eu digo, são 8 selos, Adriana, e em 8 edições. E aí, quando se pergunta nesses eventos a quantidade de cursos de direito no Brasil, há um espanto. Verdade. Sim. Porque nós estamos na casa hoje de 2.000 cursos. Nossa. Eu não digo instituições, eu digo cursos, porque há há instituições com vários campos, né, e vários cursos. Então, são 2.000 cursos. Nesse cenário, menos de 10% dos cursos tem o selo OAB Recomenda. E aí você percebe que a Direito São Bernardo, que é uma faculdade do nosso município, uma autarquia municipal, ela tem todos os selos de todas as edições. Então a gente está num seleto grupo dentro de 2.000 cursos, menos de 100 cursos têm todos esses selos. E o município de São Bernardo é agraciado por ter essa instituição que completa agora em outubro 60 anos. Parabéns, professor. Parabéns, parabéns. Ontem o senhor disse que recebeu lá o selo, né, da OAB. Hoje, eu não posso esquecer, o senhor vai receber um mimo nosso aqui também. Um selo. Que não é um selo. Não é um selo. Eu sei que... Mas é um vinho. algo para comemorar o Para selo. comemorar o não? selo. Eu sei que o professor... eu sei que o professor Muito gosta. apropriado, hein? Que beleza. Aqui. 1947. Muito bom, muito obrigado. Aí sim, hein? Como é bom ter amigo, né? Que bom, que bom, que bom. Quiser servir agora? Pode abrir, não tem problema. E esse ano nós também tivemos a notícia, né, que obtivemos uma nota 4 no ENAD, que traz vários benefícios para a instituição, dentre eles a desnecessidade de recredenciamento. Que bom. Porque na medida em que a faculdade alcança esse patamar de nota no exame nacional, isso já demonstra os bons serviços prestados, a qualidade, e torna desnecessário um processo rigoroso de recredenciamento, com visita de inspetores do MEC. Então a faculdade está se colocando aí para os próximos 60 anos como uma protagonista no ensino do direito, que nos deixa muito felizes. Porque a faculdade esse ano faz 60 anos, é isso? 60 Faculdade de Direito de São anos. Bernardo esse ano, sexagenária. Sexagenário. É isso, Uma Anderson? jovem senhora. Teremos aí em agosto, né, uma semana jurídica comemorando os 60 anos, uma semana jurídica muito rica, né, com vários temas. Já temos a confirmação do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, do ministro do STJ, Paulo Dias Moura Ribeiro, que é professor da nossa instituição, do presidente do TRE, de várias autoridades, né, palestras do direito e fora do direito, né, para que nós possamos, então, enriquecer os nossos alunos, porque isso é muito importante, Adriana, Anderson, Cleiton. O direito ele é importante, mas também são importantes outras searas, que complementam, que ajudam até a compreensão do direito,
é importante que a gente traga também para o nosso alunado, para os nossos professores, essa formação mais plural, não só de temas que são debatidos há muito e muito tempo, mas inovações, a inteligência artificial, o direito digital, né? O direito ambiental, que acabamos de ter uma tragédia no Rio Grande do Sul, e isso vai ser uma constante no sentido de ganhar importância, ganhar força, o ramo do direito ambiental. Muitos ramos do direito que na minha época de formatura, também não vou revelar quando, sequer eram debatidos com essa ênfase, hoje são, né? A gente percebe no exame da OAB a inserção do direito eleitoral, do direito previdenciário, do direito internacional, e eram temáticas que não eram trazidas há 2 décadas atrás, há 3 décadas, né? A gente vai falar sobre isso no decorrer do nosso programa de hoje. Professor, você é formado pela São Bernardo? Eu vi que você aqui no Brasil você fez mestre e doutor na PUC no São Paulo, né? Mas a graduação foi aqui na Faculdade de São Bernardo? Cleiton, eu sou santista. Tá. Nascido e fiz toda a minha formação na cidade de Santos, inclusive o ensino superior, né? Na Universidade Metropolitana de Santos. E tive a primeira experiência com a advocacia na cidade de Santos e a primeira experiência com a docência também na cidade de Santos, em cursinhos preparatórios para o exame de ordem. Uhum. E o magistério, ele me tocou. Eu gostei da missão de lecionar e fui me preparar para que eu pudesse lecionar não só nos cursinhos preparatórios, sem qualquer demérito, mas também no ensino superior, atrelado a uma faculdade, a uma universidade. E aí eu fui buscar esse aprimoramento em São Paulo, fiz especialização, depois o mestrado, e quando concluí o mestrado, eu pesquisando editais e procurando oportunidades de trabalho, percebi que a Faculdade de Direito de São Bernardo, lá em 2003, abriu um concurso para professor titular. Me inscrevi e tive a sorte de ser aprovado no concurso. Sorte é boa, né? Sorte é boa. E desde 2004, eu sou professor titular da Faculdade de Direito de São Bernardo. E aí, em 2017, eu tive o privilégio de me tornar diretor da instituição e tive o privilégio de renovar esse mandato no ano de 2021, e eu termino agora, em fevereiro de 2025, esse ciclo de 8 anos na direção da faculdade. Muita coisa, hein? 8 anos. Enquanto tudo isso, deu tempo de fazer mestrado, doutorado e pós-doutorado, né? Deu tempo de fazer o doutorado e o pós-doutorado. E ainda lecionando. Internacional, advogando, né? E advogando. Internacional, inclusive. Né? Como é que você foi essa conexão com a Universidade de Bolonha? Na verdade, Anderson, o que a faculdade fez nos últimos 4 anos? Nós tivemos a oportunidade, o privilégio, de trazer Bolonha para a Direito São Bernardo. Então, nós fizemos uma espécie de pós-doutoramento in company. Então, os colegas da Faculdade de Direito da Universidade de Bolonha, na figura, inclusive, do seu diretor, professor Dr. Luca Mesetti, estiveram conosco aqui em mais de uma oportunidade, né, pelo mês de julho, abrindo a possibilidade de que nós pesquisássemos, de que nós estudássemos, sempre sob a orientação de algum dos professores que vieram aqui ministrar esse curso de pós-doutoramento. Então, muitos dos professores da faculdade hoje, acho que já passa de 20 ou 25 professores que têm pós-doutorado. Então, isso para nós também é uma marca expressiva.
Porque enquanto a iniciativa privada está no caminho de reduzir folha salarial, contratando professores sem tantos títulos e sem tanta experiência e, quiçá, capacitação, a Direito de São Bernardo, por ser autarquia e por ter o professor ingresso na instituição mediante concurso, ele é permanentemente capacitado. Então, não tem hoje praticamente professor na instituição que não tenha doutorado, e nós já temos um número de pós-doutores bastante expressivo. E isso reflete na nota do ENAD também, que vê essa qualidade, essa capacitação do corpo docente no cotidiano, no dia a dia do magistério. Você vê, essa é uma contramão hiper benéfica, né? Tá todo mundo, enfim, é a contramão da história. A Adri é de lá. A Adri fez pós-graduação, fez mestrado, também convidou alguns professores lá de São Bernardo para monitorar. Como é que foi? A doutora, por isso que eu perguntei. Então, o doutor fez doutorado e depois pós-doutorado. Isso. Eu estou no mestrado, ainda engatinhando. Que bacana. E para mim, trabalhar... Não, concluiu o mestrado, não, né? Concluí, mas eu digo engatinhando porque para quem já fez doutorado e pós-doutorado, dá aula e ainda é advogado. E diretor da faculdade. E diretor da faculdade, né? Marido e pai. Marido e pai. Pai de 3, hein? Eu, para mim, trabalhar, fazer mestrado e cuidar da família, eu já acho que já foi, assim, vamos dizer assim, um desafio. Então, eu fico imaginando aqui o doutorado, o pós-doutorado, e como equilibrar tudo isso. Deve ser um desafio mesmo, diário, não é? Você sabe, Adriana, eu nunca pensei em fazer outra faculdade que não o direito. Sim. Nunca. Desde pequeno? Nunca. Não teve em algum momento que eu oscilasse e pensasse, não, eu vou, talvez medicina, talvez psicologia, talvez... Não, isso não houve. Mas o que eu pretendia era ser magistrado. Então eu ingressei na faculdade já com os olhos na magistratura. Eu tinha um tio, meu padrinho, desembargador, e era uma referência, e então eu queria seguir essa carreira. Meu tio, inclusive, era radicado em São Bernardo, foi juiz aqui no Fórum bastante tempo, e depois foi para o Tribunal de Alçada Criminal e para o Tribunal de Justiça, doutor Eduardo de Rício Barbosa. O antigo Tribunal de Alçada Criminal, né? Isso aí. É mesmo, extinto. De Alçada, que Aí era em outro depois prédio, foi pro Tribunal de Justiça. Unificou tudo para o Tribunal de Justiça, né? Então eu queria ser magistrado, né? Mas, em algum momento, formado, a gente também quer ter independência, né? Quer desafogar um pouco os pais que já vieram conosco até ali, investindo, incentivando. E eu estudava e advogava um pouquinho, mas estudava e gostava da oportunidade de lecionar em cursinhos preparatórios. Então, algumas aulas em cursinho e estudando bastante para fazer as provas de concurso. E o concurso, nós vamos assim, é como se fosse uma garrafinha que você vai enchendo de conhecimento, até que um dia transborda e você acaba pela insistência, pelo zelo, pelo cuidado, você acaba sendo aprovado. Né? Porque você vai se capacitando, insiste. Ano após ano, é uma insistência. Todos aqueles que insistem... É uma profissão. E tem é uma profissão. E tem essa condição de insistir, eles em algum momento vão estar aptos à aprovação. Eu bati na trave na magistratura, bati na trave na Procuradoria do Estado de São Paulo e tive a felicidade de ser aprovado na Faculdade de São Bernardo como professor. Porque eu também, concomitantemente, vinha me preparando para a carreira docente. E aí, quando eu me vi aprovado, e como professor titular e como funcionário público, eu entendi que o que eu queria da carreira da magistratura era essa estabilidade. Porque a gente que não é filho de empresário, que não é filho de comerciante,
é filho de funcionário público assalariado, a gente lida com uma certa apreensão de não ter um salário no fim do mês, de não ter o dia 5. E eu encontrei ali duas coisas: o prazer de ensinar, que eu já tinha, e a estabilidade do dia 5, de ter salário. E aí, vim muito no exercício da docência, abriram portas com a faculdade, até que chegou um momento que eu também quis retomar com força a advocacia. Nesse momento eu já estava morando aqui, já tinha saído de Santos, já estava aqui no ABC. Então o doutor parou um tempo de advogar e ficou voltado para a docência. Para a docência. Os primeiros anos na faculdade, 2003, 2004, 2005, 2006, eu lecionava praticamente todas as manhãs, todas as noites e sábado, inclusive manhã e tarde. Uma missão, né, Cleiton? E aí eu falei, bom, eu também não vou aguentar lecionar por tanto tempo assim. Uma carga muito puxada. Todos puxada. os dias, porque eu entendi que já não estava saudável e tão prazeroso como sempre foi. Falei, qual é o caminho? É a advocacia. Retomei em 2007, montamos um escritório de advocacia, eu, doutor Rui Coppola, professora Patrícia, os dois professores da Faculdade de São Bernardo, e mais um colega de São Paulo, montamos um escritório em Santo André e tivemos bastante sucesso, graças a Deus, até 2017, quando eu fiz a cessão das cotas. Falando vulgarmente aqui para o nosso público, eu vendi esse escritório porque ele se tornou algo que para mim também já não estava mais aquilo que eu queria no exercício de advocacia. Era um escritório grande, com produção de massa, ancorado no direito bancário. A gente chegou a ter 350 colaboradores, 5 filiais, virou uma empresa. Uma empresa. Né? E aí a gente eu entendi por vender. Nesse momento eu já estava como diretor da Faculdade de São Bernardo e depois em 2018 eu abro um novo escritório, um escritório que a gente reconhece hoje como escritório boutique. Né? Que é um escritório com menor volume, com um trabalho mais artesanal, mais qualificado. Quer dizer, a gente não tem tanto volume, mas a gente tem casos mais expressivos, situações mais específicas que pode exercer a advocacia de forma bem artesanal, bem próxima, que é o que... E a gente tem vindo com sucesso de 2018 para cá, eu e a minha sócia, a doutora Vanessa Bossoni, que já esteve comigo lá no outro escritório, e que está comigo nesse também agora como sócia, e já são aí alguns anos nessa caminhada também no escritório de advocacia. Esse escritório fica aqui no ABC ou em Santos? Esse escritório ele é aqui no centro de São Bernardo, na Silva Jardim, e nós tivemos aí a felicidade de no ano passado inaugurar uma filial em Santos, que é a cidade que eu voltei a residir. Eu voltei para Santos ali na pandemia, no pós-pandemia, por várias questões, né? Saúde dos pais, uma ideia de voltar à cidade natal, e hoje eu subo e desço, e tenho meu coração dividido entre São Bernardo, que tudo me deu, né? E Santos, que é a minha cidade natal. Então tenho escritório aqui e lá, estamos aí na reta final da direção da faculdade, e ano que vem a ideia é voltar a me concentrar a docência com mais ênfase, porque a direção ela não te permite, eu ainda leciono, mas não na quantidade de tempo que fora da direção isso me permite, e também o escritório de advocacia que eu preciso retomar com mais ênfase, senão minha sócia vai pedir resolução de contrato. Eu sei bem o que é isso. Eu também tenho uma sócia. Eu onero todo bem dia ela. Ameaço, Né? Todo dia ameaço, Cleiton. Mas ela é uma parceira incrível. Eu não conseguiria ter... Nós tivemos um crescimento, graças a Deus, exponencial aí nesses últimos 4 anos,
por muito do comprometimento dela de entender a minha atuação como diretor, como professor, mas também como advogado experimentado com essa trajetória de mais de 20 anos no exercício de advocacia, que permite, que nos coloca como personagens que podem ser, numa situação de conflito, procurados para dar ao cliente essa segurança. Então, é uma parceria muito frutífera, muito bacana. Ela deve estar ansiosa para chegar a março de 25. Sim, não tenho dúvida. Ela vai comemorar bastante. Ela está ansiosíssima para chegar logo março de 2025. Viu? E os dois escritórios, o de São Bernardo e o de Santos, eles têm a mesma área do direito? É a mesma área, que é o direito empresarial. Então, basicamente, nós atendemos empresas. Né? Nos dois, aqui e lá. Aqui e lá. O segmento é o mesmo. É o mesmo, perfeito. Né? Então, o empresário nos procura e ele precisa de um advogado que o oriente em todas as áreas que o circundam. Então, é o direito do trabalho, é o direito tributário, é o direito empresarial propriamente dito, contratos sociais, alterações de contrato social, e também a parte do contencioso cível, trabalhista e consumerista e tributário. Então, basicamente, nós circundamos essas áreas. Claro, cada um tem alguma expertise. Havendo necessidade, é comum que nós tenhamos parceiros, até porque a docência dá isso para a gente. Então, quando é um caso mais complexo envolvendo o direito tributário, nós temos um colega que nos auxilia, previdenciário, trabalhista, mas o cotidiano é tocado pela nossa equipe mesmo, mas as parcerias são constantes. Então, o nosso cliente é o empresário que quer ter segurança jurídica para fazer contratos, para eventualmente, se chegar alguma ação trabalhista, saber para quem se socorrer, para saber como pagar menos imposto dentro da lei. É importante hoje que o empresário, e aqui nós estamos falando entre advogados, né, que o empresário ele tenha um advogado da sua confiança até para o trato das suas questões pessoais, né? É importante isso. E a gente também tem uma atuação, até porque eu leciono isso há muito tempo, que é no direito sucessório, fazendo planejamento sucessório, inventário e partilha, holding patrimonial, e no direito de família, que também é uma área que para mim é muito cara. Então a gente fica nessa seara do empresarial e também família e sucessões. Esse é o nosso ambiente. Tá? Não, na semana passada, a gente falando sobre o direito tributário, né, a complexidade da legislação tributária junto com os provimentos da Receita Federal, junto com as leis todas, as leis delegadas, os decretos, isso é uma coisa de maluco. A palavra foi essa, foi maluco. Você não consegue atuar, o empresário não consegue atuar se não tiver ao seu lado ali, ombro a ombro, uma equipe de advogado que seja competente para poder orientá-lo no dia a dia, porque é muito difícil, né? É muito difícil. Para nós que somos operadores é difícil, imagina para quem não é. E assim, o direito, ele hoje ele sempre foi, mas cada vez mais amarrado. Você está fazendo um inventário. Certamente vai ter repercussão tributária. Sim. Pelo ITCMD. Se eventualmente aquele que morreu em vida fez doações aos filhos, o que não é, digamos assim, incomum. É importante ter o zelo na realização do inventário, até para que essa carga tributária, diante dessa notícia de ter que trazer esses bens doados para o presente através de colações, ela não aumente. Ou não aumente os emolumentos de uma escritura extrajudicial, quer dizer, se fizer um inventário em cartório, ou as custas judiciais mesmo. Então, por mais que você milite no direito de família, você vai ter reflexos, porque se o casal tem sociedade, você tem reflexos societários. Sim. Se você tem reflexo societário, você tem reflexo tributário. Então, o direito, ele se
se vê dentro de um sistema. E por isso que eu, particularmente, gosto muito, sempre busquei lecionar diferentes temáticas. Então, aquilo que eu tinha dificuldade, eu queria estudar para poder ensinar. Foi assim com direito comercial. O antigo direito comercial. Nossa. Que era assim... Fábio Loa Colheiro. Né? Modesto Carvalhosa. Modesto Carvalhosa. Né? Títulos de crédito. Coisas que, assim, até para o técnico, até para o advogado, às vezes aparece como algo chato. Né? Parece algo chato. É muito detalhe, né? Não é minha praia. Ele tem uma expertise no civil, ele tem uma expertise no penal. E quando vem direito comercial, aquilo para ele parece enfadonho. Né? E eu olhei e falei assim, poxa, uma boa oportunidade para eu lecionar. Porque quando a gente olhava para o professor de comercial, ele era alguém mais introspectivo, sim, mais técnico. Eu falei, pô, eu quero desatar esse nó. E comecei a estudar muito direito comercial, gostei, gosto até hoje, e passei a lecionar comercial. E depois, quando eu entrei na faculdade, eu entrei em prática tributária, veja só. Eu passei em prática jurídica e me foi designada a prática tributária. Eu fui, gostei, porque a minha é entediante eu ficar falando a mesma coisa sempre a mesma coisa. Sempre. Então é bacana essa possibilidade. Já lecionei comercial, tributário, processo civil e hoje civil. E eu, a partir daí, percebi muito essa junção. Quer dizer, parece um quebra-cabeça. Você mexe uma peça aqui... Todo tabuleiro tem que ser reconstruído. É isso. Que bacana. Que interessante. Professor, voltando para o assunto da faculdade, você me falou sobre essa questão desse convênio que a Universidade de Bolonha fez com os professores para poder atribuir a titulação de doutoramento ou pós-doutoramento, etc. Mas hoje, a Faculdade de Direito de São Bernardo tem algum convênio com alguma instituição internacional que aquele acadêmico também consegue fazer uma ponte, uma titulação também? Tem algum vínculo ou não? Cleiton, veja só, uma pergunta pertinente, como não é de se esperar diferente, né? Vinda de você. Imagina, obrigado. Veja só, quando nós assumimos a faculdade, nós queríamos mudar a faculdade de patamar. Ela já se encontrava num bom patamar, mas a gente queria mais, né? Queria aumentar o ENAD, queria aumentar a aprovação na OAB, queria continuar recebendo os selos, queria fazer as reformas estruturais necessárias no campo e quer o programa de mestrado em estrito sensu, que a faculdade tem toda a vocação para isso, né? A região do ABCDRM é carente de um mestrado de direito, né? E a faculdade está dando passos nesse sentido. Para isso, o que a gente precisava? Cumprir alguns requisitos. Dentre eles, que se mostrasse um processo de internacionalização. Quer dizer, a faculdade ela precisa e deve e tem convênios internacionais. E fomos atrás disso, né? Então nós temos um professor designado para convênios, um professor que é o livre docente da casa, o professor Luiz Arcaro Conte, e ele então abriu as portas para da faculdade para várias faculdades internacionais. Então hoje a gente tem convênio com a Argentina, com o Chile, com Portugal, com a Espanha, com a Itália, com várias e várias instituições. Passamos a receber professores dessas instituições para que conosco eles vieram frequentemente, virão esse ano novamente, os professores estrangeiros. Bacana, hein? Que é legal para o nosso alunado bacana, ter esse contato, ter aula. Os nossos alunos têm ido. Nesses intercâmbios, os nossos alunos têm estudado. Na Espanha, em Portugal, na Itália, e isso tem sido extremamente rico. A cada ano que passa, a gente percebe que o número de alunos e alunas interessados em fazer um semestre, um ano no exterior aumenta.
Por quê? Porque a gente acabou de dizer isso. O direito, ele é uma coxa de retalhos. Você não mexe numa área sem mexer na outra. E o direito, ele já está ficando globalizado. Quer dizer, o direito daqui, será que ele é tão diferente do direito português, do direito espanhol? A pessoa que advoga aqui, ela não tem que ter conhecimento também de outros sistemas jurídicos, porque para determinado processo você precisa conhecer esse direito internacional? É necessário, né? É necessário. Você olha o direito do trabalho. Você tem um funcionário que vai e é contratado pela mesma empresa para prestar serviço no exterior. Como é que fica isso? Sim. A gente viu o caso Robinho. Ele é condenado num país e vem cumprir pena aqui. A gente precisa entender a lógica, se é possível, se não é possível. A gente tem questões de família. Quer dizer, o filho aguarda quem é o guardião, qual é o direito que eu aplico, é o do pai, é o da mãe, é o do Brasil, é dos Estados Unidos. Então, os próprios contratos comerciais, que muito se compra dos outros estados, dos estados estrangeiros, e muito se vende. Que legislação eu aplico? Até num avião. Eu vou fazer uma viagem internacional, cruzeiro também tem discussão. Eu vou aplicar aqui direito, se eu tiver um aborrecimento naquele... Terra internacional, área internacional. É isso. Então, assim, e outra, também o amadurecimento, também o experimento de uma nova cultura. Né? É importante que o jovem, hoje, o que eu poderia dizer? Não tenha tanta pressa em se formar. Eu falo isso para os meus filhos. Não significa... E meus filhos são pequenos ainda, o mais velho tem 14. Mas o que eu quero dizer com isso? Se formem. Não tenha pressa de se formar. Uma formação, sobretudo, humana, pessoal, com experiências, com viagens, com outras culturas, com outras atividades. Senão você vai se formar um técnico muito rápido, com uma perspectiva longínqua de aposentadoria, e pode viver as frustrações de uma carreira que não era bem aquilo que você... E perde a oportunidade. Perde essa oportunidade. Então, o quão rico é para um aluno que está aqui abrir uma janela de 6 meses, de 1 ano, e morar na Espanha, em Portugal, na Argentina, para poder conhecer outros lugares, outras pessoas, outras culturas. Isso é riquíssimo. Então, a internacionalização foi uma bandeira nossa e ela é hoje concreta na nossa instituição. Muito importante, né? E eu tenho uma filha, só queria fazer um parênteses, que está com 17 anos. Então, ela está bem nesse desafio da faculdade que vai escolher, da área que vai seguir. E é exatamente isso, né? Tem que pensar em formar o cidadão, a pessoa com bastante experiência. Não adianta. Antigamente, acho que a gente pensava muito naquela coisa de saiu do ensino médio, tem que ir para a faculdade. Eu queria muito já começar a trabalhar e enfim, montar escritório. Tinha perdido tempo, não é? Uma pressa. Então tinha, e assim, e na realidade hoje a gente vê que quem fez cursinho e quem não fez é a mesma coisa, não é? Então, é muito importante você ter falado isso, por quê? Porque muitos pais também têm essa ânsia de, não, o filho tem que entrar na faculdade e tal, e a gente vê assim, na formação, e como é importante ter experiência hoje. Não experiência só da faculdade, mas experiência de vida, oportunidade de estudar fora. Olha como é importante a vivência que um aluno do direito pode ter numa faculdade em Portugal, ou seja onde for. Ela adquire, acho que, mais maturidade, não é isso, doutor? Autonomia. Olha só. Autonomia. Porque nós vivemos, acho que temos idade próxima aqui, nós vivemos uma geração que nós tínhamos que nos formar rápido, como se fosse uma corrida. Verdade. E se você perdeu tempo fazendo cursinho, você já ficou para trás de tantos outros que entraram na faculdade. Era uma corrida mesmo. É isso mesmo. Corrida, era. Né? Quem chega primeiro. Hoje, não é chegar primeiro, é chegar mais bem preparado, é chegar melhor. O melhor não é o melhor do ponto de vista da técnica, porque a técnica ela é um aprimoramento constante. Ela é importante? Importantíssimo.
Mas é que nós estamos vendo uma situação em que não há autonomia. O aluno vem no ensino superior discutir nota de prova acompanhado dos pais. Isso é uma vergonha, né? A gente vê entrevista de emprego eu vi isso. acompanhado dos pais. Então, esse é um problema. Há que se dar ao jovem mais autonomia. Ele precisa resolver os seus conflitos. Ele precisa resolver os seus problemas. Daí essas questões que eu digo, uma viagem, quem vai resolver por ele lá? Ninguém. A hora que ele se vê ou apertado financeiramente, Tem que pegar metrô. metrô, ônibus, e aí com mais segurança, a depender do país, porque aqui a gente tem receio da questão de segurança. Em outros países, nem tanto. Então, vai ter que pegar metrô, vai andar a pé, vai tomar chuva, vai ter que ser mais... países e ser responsável pelos atos. Mais né? responsável, porque se cometer alguma irregularidade fora, vai responder por isso, aqui também, mas eu digo, lá está sozinho. Sim. Né? Lá está sozinho. Então, talvez trabalhar, talvez estagiar, talvez entrar num curso profissionalizante, mas ter experiências para se tornar autônomo, né? Completo, né? Emocionalmente completo. Eu vejo, ele é um jovem mais ligado ao meio ambiente, mais preocupado ao meio ambiente. Ele é um jovem hoje menos preconceituoso do que nós fomos, mas ele é um jovem menos comprometido e menos autônomo. Quanta gente, vocês devem viver isso, quantos estagiários eu não entrevisto para contratar, quando eu chamo a pessoa não revela interesse, ela não dá nem resposta. Isso até no nível do advogado já formado. A gente tem dificuldade na contratação hoje, porque não é qualquer contratação, a gente também quer alguém comprometido. E a gente não vê tanto esse comprometimento. Mas é importante que isso seja difundido, que isso seja buscado. Eu estava outro dia assistindo um programa, né? E uma advogada muito conhecida nossa, estava comentando exatamente sobre isso, nessa diferença de gerações entre as nossas gerações aqui e as gerações que vieram depois da gente, etc. E uma das razões pelas quais esta geração tem essa pecha de, puxa vida, não está comprometida, não tá, porque a nossa geração é essa, faca na caveira, né? Arregaça a manga, e paga o preço, paga o boleto, custo que custar, nós vamos chegar lá, etc, etc. Mas para essa geração pós, é tão difícil a gente conquistar, eles conquistarem aquilo que a gente conquistou, o nosso sonho do primeiro carro, comprar o primeiro carro, comprar a primeira casa, a casa própria, etc. Isso está tão distante deles, em decorrência das condições econômicas hoje, que eles olham e falam, eu nunca vou chegar lá. Eu nunca vou ser um estagiário hoje do primeiro, segundo, terceiro, quarto ano. Eu nunca vou conseguir comprar a casa própria que o meu pai comprou, etc. Porque eu não vou ter essa condição. E eu vou ter que suar sangue para conseguir. Então eu não quero pagar esse preço. A condição econômica hoje é um fator desestimulante para essa geração. Eles não enxergam uma saída no final do túnel. E a gente tem que pensar e repensar sobre isso, né? Sim. O que está acontecendo. Mas isso é claro. E além disso, uma outra questão também. Eu acho que essa geração talvez não tenha essa mesma preocupação com ter essa base material que a nossa geração teve. De comprar a casa, de ter um carro, de ter uma base. Eu vejo jovens despreocupados em ter carro, satisfeitos de andar de Uber. Muitos preferem investir em viagem do que em bens materiais. Também não sei dizer se eles estão errados. Tá não certo? Dá para saber, eu já tentei avaliar. Que eles têm isso, mais assim, eles buscam coisas que nós não buscávamos. Sim. E não buscam... Mudou. Eu tenho um filho de 20 anos, tirou carta, dirige pouquíssimo. Tá muito satisfeito com esses trajetos, como você falou. Pegar o Uber, facilidade, tranquilidade. Não tem essa preocupação mais.
E eu tava doido. Eu com 11, 12 anos, tava doido pra tirar carta. Bem, do céu, 12 anos. Doido pra tirar precoce, carta. Não né? chega 18, não chega precoce. 18. A gente era assim, né? Não, mas 18 anos eu tava, acho que completei 18 anos, eu tava lá na autoescola. No dia seguinte. No dia, vai lá, pronta para tirar hoje, carta, desesperada. Uma tristeza, né? Se não fosse aprovado. Não era? Aquele nervosismo, né? Agora, professor, eu estamos falando um pouco também para essa pessoa, esse advogado, esse profissional que hoje está no mercado, saiu da faculdade, então ele fez a graduação na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Eu tenho vários advogados nossos aqui, né? Vieram de lá, uma experiência extraordinária, com muito conteúdo, aprofundado no que eles. Não é só apenas tecnicidade, enfim. O conteúdo lá é muito denso e aprofundado. Mas esse cara quer ter essa vivência internacional pela Faculdade de Direito de São Bernardo. Ele entra no site, ele se inscreve. O que tem hoje à disposição dele? Hoje nós temos os convênios que estão mais voltados ao aluno da graduação. Sim. Mas nada impede que um aluno, no nível da especialização que nós temos, que é o lato sensu, também possa abrir janelas de estudo em outros países, né? Isso não é nenhuma dificuldade, porque são módulos, e esses módulos são passíveis de realização tanto aqui como lá. Através de convênio da faculdade. Da faculdade. A própria faculdade fornece isso. Agora, é indispensável que seja nosso aluno, ou da graduação, ou dos cursos de especialização. E, quiçá, em breve espaço de tempo, do mestrado, né? Que é a nossa expectativa, que é a nossa busca de ter um mestrado para ter o quê? A faculdade bem, digamos assim, verticalizada em todos os níveis do ensino, desde o ensino superior até o lato sensu e o stricto sensu também, para uma formação completa, o que traria para nós riqueza no campus de pesquisa, de envolvimento, né? Isso para nós é algo que nós certamente iremos alcançar. Só uma curiosidade, quantos são os alunos? Hoje nós somos em 1.800 alunos do curso de graduação. Graduação. Mais uns 300 alunos de pós-graduação, passamos de 2.000 como uma faculdade isolada de direito. É aí que eu queria chegar. Vocês são especialistas. Eu acho que isso é importante também ressaltar, o que abre o campo para tanto investimento, como o senhor já citou aqui, né, professor? A faculdade, e ela tem essa marca, você vê que algumas municipais, e foi uma decisão de mercado, uma decisão diretiva de cada uma delas, de expandir cursos. A Direito de São Bernardo não buscou essa expansão de cursos. Ela buscou a manutenção de um único curso, mas que a gente busca fazer com extrema maestria e excelência, que é o curso de Direito. Então a gente diz isso mesmo, Anderson, que nós somos os especialistas no curso de Direito. É um diferencial, né? Diferenciais de mercado. E os rankings mostram isso. Então quem quer fazer aqui na região do ABCDRM e Baixada Santista, o único curso ABCDRM e Baixada Santista, o único curso de Direito com o selo OAB Recomenda na 8ª edição é a Direito de São Bernardo. Eu vou ser um ególatra agora, hein? Que bom. Que bom. Olhando só para o nosso umbigo aqui, que bom. Graças a Deus, que bom. Então, a gente convida os interessados a vir, a conhecer o nosso campus. Foi totalmente reformado. Está em reforma agora. Salas de aulas equipadas, já estão todas, com ar-condicionado individualizado, com lousas digitais, com sistema de som de última geração, internet, Wi-Fi de última geração. A faculdade hoje ela está pronta com tudo que há de tecnologia para o aluno. Professor, mas ela cresce? Tem perspectiva de ter mais alunos? Tem possibilidade de receber mais alunos ou não? Existe, mas a ideia do crescimento, Anderson, é mais no nível da especialização e do mestrado. Ah, perfeito. Na graduação, não? Na graduação, nós temos uma capacidade que são 480 ingressos por ano. Tá. E é isso que a gente quer manter, pelo menos por enquanto. Isso é que é importante através de vestibular.
Não tem alguns cursos que hoje não tem nem mais vestibular, e não estou nem falando do Enem, não é isso? Isso. Tem alguns cursos que a pessoa faz lá, preenche um formulário, uma coisa bem simples. E na Direito de São Bernardo, não. O pessoal passa na faculdade, não é isso? Não sei se tem ligação com o Enem ou não, não sei. Nós temos, num segundo momento, a possibilidade de ingresso pelo Enem, mas o primeiro ingresso é por um vestibular feito pela Unesp. Olha só. Né? Que no passado era feito pela PUC, hoje é feito pela Unesp, que são duas grandes instituições e que dão toda a idoneidade para o processo de vestibular. Quer dizer, é duro entrar, é difícil entrar na faculdade. Não é moleza. Não é. Mas todos são bem-vindos, né? O número de vagas também é expressivo e os alunos não irão se arrepender. É só estudar, né? É só estudar, né? O diploma da Direito São Bernardo, ele é diferente. Ele é um diploma que é muito bem recebido no mercado. Eu disse aqui da minha atuação como advogado e advoguei muito tempo para bancos, continuo advogando para alguns e a Aline, gerente jurídica do Banco da Ecoval, é ex-aluna da nossa instituição. E ela sempre que precisa de um profissional, ela pede uma recomendação porque ela só contrata praticamente Direito São Bernardo. Porque ela aqui se formou e ela não se decepciona com esse profissional que é indicado e que vai ajudá-la lá no dia a dia da gestão das carteiras do banco. Cara, né? Mas não é jogar confete, né? Mas a faculdade, tem muitos egressos da Faculdade de Direito em postos importantíssimos no mercado. Vamos pegar, até pouco tempo, o ministro do STF, egresso da faculdade, hoje ministro da Justiça. Isso. Quer dizer, isso é importantíssimo ser ressaltado. Não é toda instituição que consegue atingir um patamar desse, né? Porque para o aluno é uma referência. Quando você olha áreas de atuação, aquele que faz uma faculdade de Direito, ele está olhando para algumas carreiras, né? Ele olha para a magistratura. E nós tivemos na história da instituição 2 ministros no STJ, né, no STF. O ministro Sidney Sanches e o ministro Ricardo Lewandowski. Curiosamente, os dois que estiveram à frente dos processos de impeachment, né, tanto do Collor como da Dilma. Né? Então, o ministro Sidney Sanches, da Faculdade de São Bernardo. Ministro Ricardo Lewandowski, Direito de São Bernardo. Depois, se você olha num tribunal que é o Superior Tribunal de Justiça, que também é alta corte, né? Também situado em Brasília, tivemos o Sidney Bennett. Sidney Bennett se aposentou, ministro Paulo Moura é professor, emérito agora. Tivemos segunda-feira, outra notícia aqui para o nosso podcast. Segunda-feira, a faculdade deliberou na sua congregação, ministro Paulo Dias Moura Ribeiro é professor emérito da nossa instituição, assim como muitos outros professores que foram contemplados nessa homenagem. Aí você olha para o Tribunal Regional Federal, tem professor da faculdade. Olha para o Tribunal de Justiça, tem desembargador. Olha para a Justiça do Trabalho, tem um monte deles. Né? Professor Davi, professor Erotilde, professor Ivani, né? Professor Francisco já esteve conosco. Você olha para o cenário eleitoral, presidente do Tribunal Regional Eleitoral era professor, o ex-presidente, professor da casa, professor Carlos Padim. Então o aluno olha e ele sabe que naqueles cargos estão professores e ex-alunos da Direito São Bernardo. O que ele vê? Eu também posso. Claro. E ele pode mesmo, porque nós acabamos de ter um aluno ingresso na magistratura em São Paulo, que se formou em 2020. Então, ele se formou e hoje já é magistrado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, essas carreiras, elas são acessíveis. Procuradoria, Ministério Público, magistratura, cartórios, todas elas são acessíveis a partir de uma formação de excelência que a faculdade traz.
Vocês conseguem mensurar hoje quantos advogados, se a faculdade ela promove no mercado mais advogados, mais juízes, mais delegados, mais promotores, onde que a faculdade está mais direcionada ou não? Vocês fazem esse tipo de estatística e de estudo? Isso não tem. Não? Mas é uma boa dica. Mas certamente, do número de profissionais que nós formamos, o que mais recebe é a advocacia. Ainda é a advocacia. Né? Ou seja, ainda estamos ali, né? Estamos no top. É isso. Top 5. Eu recebi um recado aqui da produção, um abraço enviado por Ana Paula Lupino, escrevendo aqui no Instagram, que é por onde ela está acompanhando a transmissão. Aliás, tem novidade, né? A imagem do Instagram está nova, a transmissão está nova. Você gostou, Anderson? Tá tudo novo, tá tudo novo. Cenário sensacional. Um grande abraço ao meu amigo Rodrigo Gago e, claro, aos meus queridos Cleiton e Adriana. Escreve aqui, grande. Lupino Ana Paula, é assim que ela se identifica no Um Instagram. abraço para ela também, querida amiga. Querida amiga. O professor, tem água aqui, hein? Opa. Tem mais água. Fala. Água aqui. Vamos voltar aqui à questão da Faculdade de Direito de São Bernardo, né? Os desafios hoje são muito diferentes daqueles desafios que quando eu me formei, a faculdade que eu fiz, etc. Hoje, a gente no escritório, a gente vê que aquele curso técnico que eu particularmente tive há 20 anos atrás, hoje não serve tanto. Eu tenho questões no meu dia a dia aqui que extrapolam os limites do direito civil, do direito penal, do direito comercial, do direito trabalhista. Hoje a gente tem que lidar aqui com uma atividade empresarial. A ordem não gosta de que a gente chame o escritório de grandes empresas, mas os escritórios são empresas, não tem jeito. A gente tem aqui no escritório RH, a gente tem aqui no escritório TI, a gente tem no escritório aqui administrativo, a gente tem o escritório financeiro, tem os advogados, tem o estagiário, tem as pessoas que trabalham aqui, PJ, as pessoas que trabalham aqui, enfim, toda forma de contratação nós temos aqui dentro da área de RH, mas a RH é só uma das áreas, né? Quando eu vejo a minha formação acadêmica, eu vejo que faltou um pouco dessa visão empreendedora, daquilo que a gente precisa hoje. A faculdade hoje ela tá pensando neste aluno que está saindo e que está entrando no mercado de trabalho, abrindo seu próprio escritório, que tem que se deparar com esse monte de questões que extrapolam a carreira técnica da faculdade. Como que a faculdade hoje se posiciona? Sim, vamos lá. E você tem toda a razão. Todo aquele advogado que busca empreender e iniciar sua advocacia como o titular de um escritório, monta a sua sociedade, monta o seu escritório, ele vai se perceber um gestor, um administrador. Então, nós somos gestores de pessoas, administradores, você bem colocou, de uma empresa e advogados. Porque, além de tudo, nós temos essa relação com a nossa atuação, que é o principal, vamos dizer assim. E, de fato, as faculdades, elas não preparam os alunos para esse momento. Até porque, vamos dizer, não cabe tudo, Cleiton. Sim. A gente tem que entender assim, a Faculdade de São Bernardo, ela tem uma carga horária hoje extensa. Então, 7h30 da manhã começa, 11h50 da manhã termina. Na minha época, o período era menor. Tá? E isso nos 5 anos letivos. Então, o que eu não tive? Eu não tive direito previdenciário, hoje tem. Eu não tive direito do consumidor, hoje tem. Direito ambiental, hoje tem. Então, várias disciplinas que não eram vistas, até porque essas leis surgiram posteriormente, nós não tínhamos e nós temos hoje, temos que preparar o aluno para isso. Como é que a gente busca dar ao aluno essa condição? Quando o aluno já está olhando para o pós-formado, para o início da sua atividade. Nós temos na pós-graduação vários cursos que buscam a administração de escritórios, contabilidade para advogados, que buscam formar o profissional para que ele possa reger a sua banca.
Então, nós temos isso no nível de cursos de aprimoramento, de cursos de atualização. Pós-graduação. Pós-graduação. Interessante. Né? E como é que o doutor vê hoje a inteligência artificial aplicada no direito? Qual que isso é um xingamento, né? Todo mundo treme, né? E é uma questão muito interessante, porque você conversa com algumas pessoas que são totalmente contra, né? Alguns profissionais do direito falam, olha, não deveria existir, a gente ainda devia estar no formato mais saindo da máquina de escrever, por favor, mas assim, utilizando o computador, mas de uma forma mais artesanal. Mas a inteligência artificial está aí. Ainda existe a discussão se ela de fato existe mesmo e é aplicada, ou se ainda a gente está caminhando para isso por conta hoje o robô ele replica muitas informações que a gente passa, né? Então, assim, existe a discussão se ele consegue pensar sozinho hoje. Então, mas qual que é a tua visão sobre a inteligência artificial aplicada no direito, até mesmo na faculdade? Fico pensando eu aqui alguns trabalhos que antigamente a gente fazia ali na caneta, né? Não era nem no computador. E hoje deve ser um desafio até para os professores para saber o que tem à mão da inteligência artificial em alguns trabalhos e o que não tem. Sim. Como que fica isso? Bom, primeiro, nós temos que ser, me referindo aos alunos para a elaboração de trabalhos. Primeiro, nós temos que ser mais criativos. Os trabalhos, eles não podem se resumir àquilo que são textos de livros, né? Com conceitos, simplesmente. Nós temos que trabalhar hoje com casos práticos, tá, né? Talvez até casos concretos, né? Que se possa trabalhar. Acho que nesse cenário, na medida em que eu apresento para ele casos, eu torno mais difícil o uso de respostas prontas e acabadas, né? Eu faço com que ele discuta, claro, eu não vejo na tecnologia algo que seja prejudicial. Tá. Porque, assim, ao invés de abrir o código, você tem o código aqui na tela do celular. Você tem uma riquíssima informação no celular. Então, a gente é mais informado e tem mais acesso à informação. E eu acho que tem que ter. Só que essa formação tem que ser aprofundada. Porque se eu tenho muita informação mais rasa, casos complexos eu também não consigo resolver. Entende que atrapalha o senso crítico? Porque nós, como advogados operadores do direito, a gente acaba criando um senso crítico até para poder achar soluções para os problemas dos nossos clientes. A inteligência artificial para o aluno hoje, ele pode atrapalhar o desenvolvimento desse senso crítico? Ele pode, mas é inevitável. Inevitável? Inevitável. Eu não vejo como evitar o avanço da tecnologia. Ela tende a aumentar o uso da tecnologia, a capacidade desses robôs, né? Mas não acho que substitua nunca a inteligência humana, né? Não acho, não vejo um risco. Quando nós tivemos aí os computadores, nós tivemos o uso da tecnologia, quanto advogado que só datilografava e copiava peças pré-concebidas, quantos não ficaram assustados? Depois vieram os computadores com recorta e cola. E hoje nós temos peças praticamente prontas com inserção de dados. A advocacia, que é uma advocacia que repete teses, essa advocacia ela vai sofrer. Mas a advocacia, que é uma advocacia de estudar cada caso, de ter os seus detalhes, a sua expertise, essa vai se manter. Essa eu não vejo como em risco pela inteligência artificial. Mas a gente está sempre discutindo isso, porque também não sabe aonde vai parar isso. Né? Em que momento esse robô ele vai ser inteligente até que ponto? Hoje, no ponto que está, ele não nos supera.
Há estudiosos que dizem que nunca nos superará e há outros nem tão contundentes nessa afirmação. Mas acho assim, o advogado ele precisa conhecer programação, ele precisa conhecer tecnologia, ele precisa conhecer o mundo digital até para poder usar a seu favor. Né? Essa é a forma que eu vejo. Eu vejo que esse é um assunto de tecnologia, isso eu gosto muito, isso chama muito a minha atenção, não só na área do direito, mas em outras, né? Eu vi ontem, por exemplo, a gente passa aqui na Aldino Pinotti, né, nessa na avenida aqui do lado do escritório, e estão construindo o BRT. Né, ali está, não sei o quê. E eu vi ontem um trem da China que não tem trilho. É um trem autônomo, não tem trilho, elétrico, que já está sendo usado, etc, etc, e acabou, né? Então a gente vai ser usado aqui? Eu acho que não. Não, eu acho que aqui vai ter trilho. Não, só para saber. Não, porque começou a falar, eu adoro de transporte também, sou fascinado em tecnologia. Eu adoraria. Pensando, não acredito que ele viu o trem aqui da China andando aqui. Eu vou te mandar a matéria. Ver. É muito bacana. É muito bacana. E ele faz o quê? Ele levita ou ele anda no... Não tem trilho. Aqui. Ele é elétrico, é um trem. Ele é elétrico, não tem trilho. Ele é autônomo, não tem ninguém pilotando, não tem motorista e está funcionando e carregando gente para cima e para baixo. Então toda essa estrutura que a gente está fazendo em São Bernardo, gastando, etc., a parte logística, isso aí é inoperante daqui a um tempo. Né? Quando a gente trouxe o ministro aqui para poder, o ministro do Trabalho, o Luiz Marinho, a gente estava falando da questão da Uber, né? Que ele está trazendo um novo projeto de lei, etc. Onde meu irmão mora em São Francisco, nos Estados Unidos, no Vale do Silício ali, enfim, os carros não têm mais motorista, o Uber não tem motorista. Então toda essa discussão que a gente está travando aqui já não existe mais. E a gente está discutindo com algo inovador. Como algo inovador. Puxa, que legal, nossa, será que cabe ou não cabe, etc. Lá não tem mais. E o futuro que a gente vive aqui, na minha opinião, é um futuro já retrógrado. Né? Porque hoje em dia a gente tem que olhar um pouco para fora e ver o que está acontecendo lá. Starbucks, você chega lá e você pede o seu café no botão, tem uma máquina, um braço que faz o seu café, o frappuccino, o cappuccino, o que você quer. Se você quer pouca espuma, ele chacoalha um monte, se quer muita espuma, ele coloca mais, enfim. E a gente está aqui discutindo, puxa, CLT, será que vai ter, não vai ter? Pejotização, tem ou não tem? Cara, é um braço de robô. Né? É outra realidade. Outra realidade. Robô faz greve, não? Se não puser óleo, na junta... Não dá para levantar acima da altura dos ombros, né? Mas que precisa de alguém para colocar óleo e fazer manutenção, precisa. Agora, talvez haja uma readequação dos empregos, porque para tanta máquina assim, nós vamos precisar dessa mão de obra qualificada para cuidar. Né? O direito ele tem impacto em toda essa inovação, porque na medida em que os carros não têm mais motorista, havendo aí um acidente, de quem é a responsabilidade? Né? É do programador? É do fabricante do veículo? E tem se estudado também no mundo impostos que recaiam sobre o ganho, a capacidade de gerar mais lucro do empresário a partir dessa redução de mão de obra. Porque até para o empresário, se a gente pensar assim, lá no final da história, hoje eu não tenho nenhum empregado e o meu lucro, então, potencializou. Só que se todo mundo pensar assim, não vai ter consumidor. Não tem. Então então nós vamos ter que entender qual é o meio termo disso para que possamos manter um mercado de consumo aquecido, mesmo tendo todas essas inovações tecnológicas. Né? Mas olha que bacana essa reflexão que a gente está fazendo sobre a parte acadêmica. Né? Eu vi um estudo, e aí, enfim, a pessoa chega na Coreia e vê um carro de uma marca oriental sendo feito, esse carro, 40 minutos. 40 minutos. O carro é feito. Zero ser humano. Posso pegar e te mandar também. Se você gosta desse tipo de matéria, é extraordinário. Aí o cara vira e fala assim, escuta, isso é um brasileiro nosso visitando a fábrica na Coreia e fala, puxa, mas vem cá, e aí? Cadê o pessoal daqui? Aí ele fala, vou te mostrar. Aí ele vai num departamento de engenharia, tinha 10 mil engenheiros trabalhando. Então você fala, puxa, 10 mil.
engenheiros trabalhando. Você qualificou. Exatamente isso. Tirou da mão de obra, aquela massa, o braço, aquela massa Tinha operacional. algum pé de frango lá? Não, acho que não, né? Zero lá. Não tinha ociosidade forçada nenhuma. Que foi o tema, esse foi o tema que a gente tratou ontem no Conexão Jurídica, ócio forçado, né? Por isso que eu estou lembrando. Então, olha que papel interessante que a faculdade tem hoje para poder trazer para este aluno que está entrando na faculdade hoje, começando o primeiro dia, o que esse cara vai ter de mercado de trabalho. Sim. Cara, 40 minutos um carro é feito. Os robôs juntando as peças. Eu vou até falar BYD. Enfim, não tem nada a ver, não ganho de jabá, nada de nada, enfim. O cara, na Coreia, aí ele fala, vem cá, não tem funcionário aqui, porque cadê o direito do consumidor? Não tem ninguém. Não, eu vou te mostrar. 10 mil já para lá trabalhando para como é que vai operar melhor. Então, assim, a gente tira a força do braço e põe na cabeça. E a academia hoje tem que fornecer isso. A faculdade hoje tem que fornecer esse pivotar, né? Aquele meu direito técnico, vou correr, terminar a faculdade para abrir meu escritório, eu só sei direito. Acabou. Carregando processão debaixo do braço e vai. Lá no vai ser difícil. Vai ser muito difícil um profissional que seja que tenha uma única técnica. Única técnica. O médico hoje, a maioria deles, dos cirurgiões, já tem dificuldade hoje sem conhecer os meios de procedimentos através dos robôs. Verdade. Né? Leitura de exames. E outra, o médico vai ter que ajudar na concepção desses robôs, porque ele está ali, ele está com o paciente, ele está vendo os dramas, ele está vendo as dificuldades, ele conhece o corpo humano, ele estuda o corpo humano. Quem é que vai desenvolver uma máquina que possa evidenciar determinadas patologias? Vai precisar dessa interação. Claro. Então pode ter muito médico hoje que vai sair do dia a dia, do consultório, dos procedimentos, para acompanhar um engenheiro que não é capacitado na medicina para poder desenvolver. Então, e se isso acontecer, a gente não fica nem chateado. Ao contrário. Porque eu tiro aquelas pessoas que ficavam à beira de fornos, num trabalho insalubre, num trabalho de extrema, digamos, que a gente chama... Escragiária. Eu fui escragiário, que é o escravo com estagiário. Eu fui escragiário. Que a gente fala no direito do trabalho, vocês têm muito mais expertise, mais do que insalubre, é o trabalho... Periculoso. Não, é aquele outro termo. Que chega a ser cruel, né? Que seja a ser... que nos traz danos, né? Impactos. Degradante. E ele vai para um outro. E talvez a jornada de trabalho também tenha que ser revisitada para ter uma maior qualidade de vida, para que se possa trabalhar menos e também ter momentos de lazer, de descanso, de cuidado físico, de buscar cultura. Pegando esse gancho do médico, né? Eu vi também, Anderson, vou te passar, eu adoro essa matéria de tecnologia. É muito legal. Um robô, também com um médico e um engenheiro, fazendo uma cirurgia na casquinha de um grão de milho. Então, o que acontece? É um oftalmo, então, enfim, nosso olho é hipersensível e é um universo dentro do nosso próprio olho, e o robô estava fazendo ali uma cirurgia dentro da casquinha do milho, depois que a simulação, obviamente, né? Sim. E depois que fez a cirurgia, começou a fazer os pontos e tal, uma microagulha com uma microlinha e com, assim, não vou nem dizer se é nanopontos e tal, mas enfim, olha o grau de precisão que hoje a tecnologia fornece e que na nossa geração não conheceu. Então, a ruptura que está havendo aqui é muito maior do que a nossa ruptura de Word, de Excel. Eu me espanto com impressora 3D, até hoje eu não me conformo. Também. Eu não me conformo. E sabe o que eu ia falar? 3D. Minha mãe fez uma cirurgia no ano passado, uma cirurgia cardíaca. Quando a gente foi acompanhar, numa sala do lado, parecia uma aparelhagem de show. Sabe, esses grandes shows? Eram umas caixas pretas, assim, enormes. Aí chegaram 3 pessoas de preto.
Eu falei, nossa, que estranho. Chegaram primeiro, tipo, 3 horas antes da cirurgia. Fui conversar, Hospital, branco, né? 2 engenheiros e uma pessoa da empresa. Os 3 participaram da cirurgia. Eles ajudaram a médica, que era a cirurgiã, vamos dizer assim, ela que determinava absolutamente tudo. Só que esse maquinário todo, essas mostravam de uma forma, como o Cleiton falou, exatamente no grão do milho, exatamente aonde tinha que fazer a cirurgia. Eles operavam e o médico orientava. Eles tinham o médico, quem operou foi o médico, mas eles tinham toda a aparelhagem para ajudar o médico a fazer a cirurgia. Fantástico. Olhei e falei, gente, mas vocês vão participar? Vamos. Aí me explicaram todo o procedimento, ou seja, já é realidade. Então, imagina a implicação jurídica disso, não é? Sim. E outra. É incrível. Aí a gente olha a questão da inteligência artificial. Questões mais do que superadas, não tem por que no judiciário nós temos uma resposta tão tardia. Então, vai ser possível julgamentos em lote? Vai ser possível julgamentos em lote, a partir de casos que estejam meio que padronizados, né? Porque pode ter uma situação ou outra de fatos diferentes, mas existem questões que são meramente de direito, por exemplo. E aí haverá esse julgamento de forma mais massificada, mais ampla, né? Mas muitas outras questões que a gente não consegue a gente consegue saber assim, o que tipo de mão de obra será perdida. Mas a gente não consegue olhar tanto o tipo de mão de obra que será criada. A gente até aqui brinca, né? Talvez o médico tenha mais conexão com a engenharia, o médico tenha mais conexão com o laboratório, o advogado. Nós aqui vivemos uma realidade que muitos diretores jurídicos de empresas são hoje engenheiros. Olha só. Porque trabalham... Por necessidade. Por necessidade. Claro, tem mais contato com a engenharia. Isso. Então, eu não sou assim, não vejo no direito, nunca verei no direito essa terra arrasada, porque eu penso que o nosso trabalho na elaboração das leis, na aplicação das leis, na regulação da sociedade, ele sempre vai existir, né? Isso é inafastável, né? A lei, ela sempre haverá a lei, né? E a lei, ela precisa de um intérprete, precisa de um aplicador, precisa de alguém que busque que ela seja, digamos, respeitada. Quando não respeitada, que ela seja... O tipo de crime vai mudar. Vai. Né? Outro dia eu estava dizendo assim, acho que o que garante o criminoso, ele sempre tem a ideia de que ele não vai ser pego, né? Ninguém comete um crime para ser pego, a não ser um crime passional, um crime que a pessoa ela nem atinou para essa consequência, mas a pessoa lida com a ideia de que não vai ser visto, não vai ser notado. No mundo em que as câmeras estão em todos os lugares... Impossível. Como é que faz alguém roubar uma bicicleta na rua? Você vai saber quem é em algum momento. Não vai ter, porque você vai saber, essa pessoa passou aqui, passou ali, estava com o celular foi rastreado. Nós somos hoje constantemente monitorados. Sim. Então isso vai ter impacto até na criminalidade. Então o tipo de crime vai mudar. Tem muito crime hoje que é crime virtual, que é crime de cibernético, né? que são hackers. E nós vamos ter que ter uma legislação para isso. E veja, o advogado que atua nisso, ele vai ter que ter a companhia de alguém que o oriente nesse sentido. Ele vai ter que ter um mínimo de noção de tecnologia, assim como aquele que tem a noção de tecnologia vai ter que ter a noção de direito para poder embasar a sua defesa, né? Ou seja, nós temos uma visão otimista da inteligência artificial, né, na nossa profissão. O aluno hoje da faculdade que vê toda essa informação aí, ele pode ser otimista e pode continuar na toada dele que ele vai encontrar um mercado melhor. Melhor. Eu penso assim, estude, se prepare, né? E tenha também a cabeça aberta para outras
outras searas do conhecimento. Isso é bacana, né? O advogado trabalhista, ele precisa conhecer a realidade do chão de fábrica, daquele antigo chão de fábrica, né? Saber, porque muitas vezes é nos detalhes que se resolve aquela contenda, aquele conflito. O advogado que atua na área penal, ele precisa conhecer a cena do crime, ele precisa conhecer as questões fáticas. Não é só o direito, ser um bom técnico. Então, eu sempre digo, estude, tenha uma boa formação, busque vivência e busque também espaço para outras informações. Por isso que a gente, na Semana Jurídica, é muito plural. Né? Para você, digamos, sustentar direitos de determinadas pessoas, você tem que conhecer aquela realidade. É importante um médico que milite, um advogado que milite no direito médico, que ele conheça ela, que ele conheça o autismo, que ele conheça o TDAH. Né? Nós tivemos agora, eu sou de Santos, um episódio triste lá de um vocês devem ter acompanhado na mídia, de um homicídio. Né? Vai trazer ali um monte de questões, né? Das condições pessoais do agressor, das condições pessoais da vítima, né? Ele se coloca como alguém que era bipolar, aí vai o advogado vai ter que estudar qual é o contexto, a repercussão dessa bipolaridade. Será ele que era poderia mesmo? ter agido diferente na condição dele? Ele era mesmo? Como é que eu atesto isso? Né? Então, eu não estou fazendo nenhum juízo de valor. Claro. Sim, claro. Avaliando o caso. Ele, advogado, vai ter que se inteirar, assim como o Ministério Público, de todas as circunstâncias pessoais daquelas pessoas também, para poder dar um veredito, para poder levar ao tribunal de júri e buscar um veredito mais, digamos assim, fiel àqueles fatos que aconteceram, né? E é por isso que o nosso programa tem esse nome, Conexão Jurídica, porque conecta todas as áreas do direito, conecta as pessoas do direito e conecta as pessoas que não fazem parte do direito. Sim. E a conexão jurídica é isso, para a gente ter um mundo melhor e ter um programa aprofundado, longe da inteligência artificial rasa, né, do TikTok e dos Reels e dos Instagrams que a gente vai passando, enfim. Ver teaserzinhos são verdades constantes, porém rasas. E o Conexão Jurídica tem esse propósito, tem essa função, tem essa missão, tem esse interesse de trazer essas pessoas, assim como o professor Rodrigo Gago, que está vindo aqui e nos dando uma aula de conexões, né? Não só na área dele, mas ele é um especialista generalista, se é que existe, se é que seja possível isso, porque a aula de tantas matérias ao mesmo tempo, para engrandecer e formar isso, e ter essa visão genérica, porém profunda, porque eu fico imaginando o tipo de aluno que tem, né? Os alunos chegam com questões que se dá um nó. Sim. Hoje os alunos, essa geração está hiper avançada e apresenta na sala de aula, na academia, questões que você fala, você tem que pensar, você tem que refletir. E hoje esse aluno ele não está disposto a receber respostas prontas. Ele não está disposto a receber aqui o by the book, o básico aqui. Porque o by the book, o básico, ele vê no TikTok. Não, e ele acompanha na medida em que você está respondendo. Sim. Deixa eu ver se tem conexão. Conexão. Na hora. Do que ele está respondendo. Tá falando bobagem ou não? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. É isso. O desafio é muito Professor, maior. Mas eu vi aqui. Então, né? Que desafio, hein? Desafio. Não é? É desafiador. Mas é enriquecedor também, né? Sim. Porque na medida que ele tem mais informação, boa ou ruim, certa ou não, ele se dispõe a perguntar. Sim. Sim. E todos com isso aprendem. Então vamos discutir, né? Outro dia eu estava em sala de aula e o pessoal falou, alguém viu novela. Pouca gente vê novela, agora é série e pouca gente vê novela. É verdade. Viu uma novela e a avó não deixou nada para os netos e fez um testamento em Miami,
né? Porque diz que... Então vamos estudar isso aí. Aonde ela morava, onde ela não morava, ela era nacional, não era nacional, em que lugar ela fez o testamento, tem valia aqui, não tem valia, com a legislação americana, podia, por exemplo, nos Estados Unidos não existe aquela obrigação que tem no Brasil de reservar parte do patrimônio para os herdeiros necessários, que a gente chama lá, descendente, ascendente. Os filhos, eu não posso excluir os meus filhos da minha herança no Brasil, pelo menos na totalidade, posso em parte. Nos Estados Unidos eu tenho essa possibilidade, eu não tenho a figura do herdeiro necessário. Então a gente vai discutindo e vai aprendendo, é bom para nós, é bom para eles, e é importante, é isso que o direito precisa trazer. É mais do que dizer os conceitos, mais do que falar que também é importante, mas também mostrar como eu soluciono. Qual é o meu papel nessa solução? Como é que eu vou buscar resolver esse caso concreto aqui que me apareceu? São equações cada vez mais complexas. Né? Não é à toa que tem selo OAB, que tem nota 4 no ENAD, é por conta disso. É verdade. É diferente, é uma forma diferente, mais integral de apresentar o conteúdo ao aluno. E por isso que a gente insiste, Anderson, que esses debates, essas discussões, essa troca, ela tem que ser presencial. Por isso que a gente não abre mão. A faculdade é uma faculdade com um curso presencial. Muito mais rico. Né? Depois, numa pós-graduação, se for para ver um curso mais rápido, com um profissional já formado, com um número menor de pessoas, até podemos olhar isso como uma atualização, como um curso de pós-graduação. Mas ali, no momento da graduação, porque não é só a questão de ouvir o professor ali de perto, é de você conviver no espaço com os colegas. Ter essa troca. Respirar, a troca, respirar a o direito, não é? É isso. Maravilha, maravilha. Anderson, Afonso, gostou? Amei, amei estar aqui. Uma alegria estar aqui. Que bom, que bom. Ficaria por mais horas e horas aqui aprendendo com vocês. Eu também, uma delícia. Uma aula. Adri? Muito bom, muito bom. Foi um prazer estar aqui hoje, aprendi muito, muito. E espero que a faculdade continue trilhando esse caminho de sucesso, né? Muito bom. Professor Rodrigo, agradeço a presença aqui. O Conexão Jurídica cumpriu mais uma vez seu propósito de conectar as áreas do direito com as pessoas, operadoras ou não do direito, e que isso faça diferença. A gente está falando aqui de conceitos de alunos que estão hoje sentados em faculdades de direito, especialmente a de São Bernardo, mas de alunos que não estão sentados em faculdades de direito. Citamos casos de médicos, de engenheiros, de profissionais fabris. O que esse profissional fabril hoje tem que estar atento para não perder a posto de trabalho dele, né? Falamos de inteligência artificial, falamos do futuro da Faculdade de Direito de São Bernardo, com mestrado vindo aí, e você já tem aqui 2 grandes candidatos, né, para poder cursar o curso de mestrado. Estamos aqui ansioso para isso, né? E agradeço de coração a sua presença, foi uma alegria, fiquei lisonjeado com a sua presença aqui, muito obrigado. A gratidão, primeiro, é da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, pelo espaço que vocês sempre gentilmente cedem à nossa academia, à nossa faculdade. E é importante esse espaço para dar visibilidade, para a gente se mostrar, né? E para que a gente possa receber novos alunos, alunas que conosco queiram ter essa trajetória rica, importante de conhecimento. Cleiton, Adriana, Anderson, eu quero aqui dizer que fiquei muito feliz de estar aqui. Contem comigo, contem com a Faculdade de Direito de São Bernardo. Para nós é um motivo de muita felicidade participar dos programas com esse nível de discussão e que tem uma abrangência tão grande na região do ABCDRM, Baixada Santista, que é importante, que é o nosso público, que é o público da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Meu muito obrigado a vocês. Nós é que agradecemos aqui, salientando por último que quando a pessoa já tem essa vocação professoral de levar cultura e informação, eu acredito que a cultura, a informação,
e a graduação, pós-graduação, a titulação, busca isso, é a única forma de mudar o ser humano, de evoluir o ser humano. É através de livros, através de informação. E quando a gente senta aqui, tem uma aula dessa com o diretor que está gabaritado para isso, desde a essência, desde lá de trás da graduação, enfim. Isso é muito bom. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Foi uma alegria tê-lo aqui. Obrigado. Obrigado. Agradeço. Valeu. Muito obrigada. Sucesso.